Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação introdutória sobre matemática financeira usando planilhas eletrônicas no LibreOffice. Para podermos aprender a utilizar planilhas eletrônicas na realização de cálculos de matemática financeira, precisamos primeiro ter uma breve introdução ao referido ramo das finanças. Embora as fórmulas estejam codificadas na forma de funções em todos os aplicativos para elaboração de planilhas, não é possível utilizar estes recursos sem uma compreensão de como eles funcionam, pois as decisões sobre quais recursos utilizar e em que contextos não pode ser automatizada. Neste sentido, a matemática financeira é um arcabouço de conceitos e fórmulas para obter a equivalência entre valores de montantes em dinheiro que estão separados entre si através do tempo. O valor do dinheiro está sempre em mudança ao longo do tempo, por causa da inflação e de juros aplicados a empréstimos e investimentos que se distribuem em várias movimentações de entradas e saídas em determinado período. O dinheiro nunca fica parado nas contas dos bancos, pois sempre que é sacado ou aplicado, o dinheiro se movimenta de uma conta para outra, exemplo, do comprador ao vendedor ou do credor ao devedor. Quando é aplicado, o dinheiro será devolvido ao credor acrescido de juros em data futura, ou será devolvido aos poucos como juros que são pagos periodicamente. E, no vencimento da aplicação, o valor aplicado será devolvido. Na matemática financeira, o fluxo de dinheiro que entra ou sai de uma conta é representado com um sinal positivo ou negativo, respectivamente. Por exemplo, a compra de imóvel financiado é uma série de movimentações que inicia com um montante positivo entrando na conta do mutuário, isto é, para a compra do bem, e segue com montantes negativos e periódicos, isto é, a prestação paga todo mês, até a quitação. Do ponto de vista do banco credor, os sinais são trocados. A compra de imóvel financiado é uma série de movimentações que inicia com um montante negativo que sai da conta do banco, isto é, para a aquisição do bem, e segue com montantes positivos e periódicos, isto é, a prestação mensal, até a quitação. A planilha adota essa convenção nos cálculos. Entradas e saídas devem ter sinais opostos. Como exemplo, observe que um financiamento bancário para a aquisição de imóvel no valor de R$ 100.000, ao longo de 240 meses, com taxa de juros mensal de 1%, representa uma entrada de dinheiro na perspectiva do caixa do mutuário e uma saída na perspectiva do caixa do banco. Analogamente, o pagamento das prestações é uma saída na perspectiva do mutuário, por isso o sinal negativo, pois a movimentação debita o montante em caixa, e uma entrada na perspectiva do banco credor. As principais fórmulas da matemática financeira consistem em verificar a equivalência entre um valor presente e um valor futuro. Usando a notação das planilhas eletrônicas, as variáveis são função de outras variáveis. As fórmulas da matemática financeira usam as mesmas variáveis como parâmetros, pois elas são comuns em todos os tipos de problemas a serem resolvidos. As variáveis são funções de outras variáveis e, portanto, são funções nos aplicativos de planilhas eletrônicas também. Por exemplo, um empréstimo envolve, primeiro, o valor das parcelas pagas, referido na planilha como PGTO, para a quitação do empréstimo, que devem ser fixas e periódicas. Período, representado nas planilhas pelo termo NPER, é o intervalo de tempo fixo entre os pagamentos, em geral mensal. Taxa de juros, representado nas planilhas pelo termo taxa, é a remuneração do credor pelo serviço de emprestar dinheiro ao devedor e que incide sobre o saldo devedor periodicamente. Capital em valor presente
representado nas planilhas pelo termo VP, é o montante em dinheiro sobre o qual deve incidir a taxa de juros a cada período, e que será zero no futuro mediante a quitação em parcelas quando é um empréstimo. Porém, o capital em valor futuro será sempre um valor maior do que o valor presente quando se tratar de um investimento que rende juros. O cálculo do valor da parcela pode ser realizado tanto na perspectiva do mutuário ou devedor, quanto da perspectiva do banco ou credor. E a fórmula das planilhas para o cálculo das prestações é PGTO. Capitalização ao valor futuro, função VF. O valor do dinheiro diminui com a passagem do tempo porque existe inflação. Para evitar a desvalorização, existem os juros. A capitalização é o processo para a acumulação de capital por acréscimo de juros em períodos regulares de tempo. Existem dois regimes de capitalização dos juros: o regime simples e o regime composto. Se a taxa de juros é maior do que o índice de inflação do período, então ocorre valorização do capital inicial ao longo do tempo. No regime de capitalização simples, a taxa de juros é aplicada sobre o capital inicial, VP, em todos os períodos de pagamento de juros, ou seja, o valor dos juros é constante se mantidos constantes o capital inicial e a taxa de juros. A fórmula de juros simples é juros igual a valor presente vezes taxa de juros vezes número de períodos. O valor futuro do capital é o valor presente mais os juros. Exemplo 2. Suponha uma aplicação financeira que rende 10% ao ano por juros simples. Qual o valor futuro de R$ 1.000 aplicados por 5 anos? Bom, o valor presente, VP, são R$ 1.000. O número de períodos são 5 anos. A taxa de juros efetiva é 10% ao ano. Então, eu posso calcular os juros, e o valor futuro, que é o valor presente mais os juros. Ficando para vocês realizarem os cálculos e descobrirem qual é a resposta do problema. Conseguiram realizar os cálculos? Acompanhe agora a resolução do exemplo 2 por cálculo iterativo dos juros acumulados e do saldo quando somados ao capital inicial a cada período. Observe os dados do problema nas células da coluna I e as fórmulas envolvidas nas células B a D, nas linhas 3 a 7. Note ainda que nenhuma função da planilha foi utilizada. No regime de juros compostos, a taxa de juros é aplicada sobre o capital acumulado até o período corrente, igual ao capital inicial mais os juros que já foram pagos. A fórmula da taxa de juros compostos é 1 mais a taxa de juros, tudo isso elevado ao número de períodos. O valor futuro do capital é o valor presente vezes a fórmula da taxa de juros compostos. A função VF, ou valor futuro, é a fórmula da capitalização de um ativo financeiro através do pagamento de juros sobre o valor investido. Seus parâmetros são taxa, a taxa de juros aplicada a cada período, NPER, o número de períodos da capitalização, PGTO, o valor do pagamento a cada período, VP,
que é o valor presente do investimento, e o parâmetro opcional tipo, que indica se os pagamentos são feitos no final ou no início de cada período. Exemplo 3. Suponha uma aplicação financeira que rende 10% ao ano por juros compostos. Qual o valor futuro de R$ 1.000 aplicados por 5 anos? Bom, o valor presente é R$ 1.000, o número de períodos, 5 anos, a taxa de juros efetiva é 10% ao ano. Então, utilizando a função VF, você pode chegar à resposta deste problema. Recorra agora ao Calc para acompanhar a resolução do problema do exemplo 3 de forma iterativa, isto é, calculando os juros acumulados a cada período e somando para obter o saldo do investimento. Ao final, compare com o resultado fornecido pela função VF. Desconto ao valor presente, função VP. Costuma-se afirmar que o dinheiro tem valor através do tempo. Assim, um valor nominal a receber equivale a um valor real que é menor no presente. Desconto é o processo oposto à capitalização, para deságio de um valor futuro através de uma série de deduções de juros, com base em uma taxa de juros por períodos ou intervalos de tempo definidos. Sua fórmula é VP igual a VF sobre 1 mais I elevado a N. A função VP, ou valor presente, é a fórmula do desconto de um ativo financeiro através do pagamento de juros sobre o valor a receber no futuro. Os seus parâmetros são taxa, a taxa de juros aplicada a cada período, NP, o número de períodos, PGTO, o valor do pagamento a cada período, VF, o valor futuro após o último pagamento, e o parâmetro opcional tipo, que indica se pagamentos são feitos no final ou no início de cada período. Exemplo 4. Supõe um título do Tesouro Nacional, NTN, prefixado, que rende 10% ao ano e vence em 5 anos. Qual o valor presente de um total de R$ 1.610,51 a receber neste título? Bom, o valor futuro é R$ 1.610,51. O número de períodos é 5 anos. A taxa de juros efetiva é 10% ao ano. Você sabe como utilizar já as fórmulas no Calc na planilha para obter a resposta desse problema. Deixamos para vocês encontrarem a resposta. Ferramenta Atingir Meta. No item de menu Ferramentas Atingir Meta, pode-se calcular o valor de uma variável, isto é, célula da variável, usada numa fórmula, isto é, célula com fórmula, para que o resultado da segunda seja igual a uma meta estabelecida, isto é, um valor desejado. No exemplo anterior, qual deveria ser a taxa de juros, isto é, variável, na capitalização deste financiamento, isto é, a fórmula, para a prestação mensal ser igual a R$ 1.000, isto é, a meta. Retomemos o exemplo 1 de um financiamento imobiliário. Temos uma meta de R$ 1.000 para o valor da parcela, que atualmente foi calculada em R$ 1.101,09, usando a função PGTO,
e podemos modificar o valor da taxa de juros mensal para alcançar esta meta. Usando a ferramenta Atingir Meta com os parâmetros conforme configurado na janela Atingir Meta, o Calc retorna uma caixa de mensagem com o resultado da estimativa da variável taxa de juros mensal para alcançar a meta para a variável valor da parcela que foi estabelecida em R$ 1.000. Obrigado por assistir à minha apresentação até o final. Estude e pratique os procedimentos que foram descritos sistematicamente neste tutorial. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar este professor a elaborar mais tutoriais passo a passo para os alunos do FB e o público do YouTube.